Dilvan Castro, que, aliás, nos dá o prazer de trabalhar no meu gabinete como um dos meus consultores jurídicos. Eu anuncio que o amigo está no programa Justiça Suas Ordens, da Escola Superior da Magistratura, que funciona há praticamente 2 anos para uma entrevista. Por falar em Escola da Magistratura, aqui tenho a honra de presidir. Eu anuncio que nós estamos, nesses próximos dias, instalando os seus cursos regulares, que são ministrados em parceria com a Universidade Federal do Piauí. Certamente, 2 dos mais importantes cursos, até porque o nosso plantel é um dos melhores. Todos os professores são mestres ou doutores, até por exigência do Ministério da Educação. Então eu exatamente faço esse preâmbulo para iniciar a minha primeira pergunta. O projeto de lei anticrime do ministro Sérgio Moro, que será ainda analisado, discutido e votado pelas 2 casas do Congresso Nacional, prevê 14 alterações em leis penais e processuais penais. Entre essas estão o Código Penal e o Código de Processo Penal, que é de 1941. Entre as alterações, a proposta flexibiliza a pena para policiais que matarem em serviço, oficializa o cumprimento da prisão após a condenação em segunda instância e dificulta a progressão de regime e as saídas temporárias para autores de crimes hediondos. Que avaliação o ilustre professor faz desse pacote apresentado, como disse, há poucos dias à nação, como forma de mitigar a violência, o crime e a criminalidade e melhorar a segurança pública, que ganha proporções de tragédias no Brasil? Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao desembargador Edivaldo Moura pelo convite que me foi formulado e dizer que é uma honra poder estar aqui presente, ser entrevistado por Vossa Excelência, pelo desembargador Valério, e mais do que nunca, uma honra poder todos os dias aprender com o senhor, que é meu mestre. Respondendo à sua pergunta, desembargador, no dia 4 de fevereiro deste ano, o atual ministro Sérgio Moro, ele apresentou uma proposta de alteração de 14 leis federais, denominado projeto anticrime, projeto de lei anticrime, cujo objetivo, notadamente, é o combate à corrupção, ao crime organizado e aos crimes praticados com grave violência à pessoa. As alterações visadas, contudo, vão muito além dessa ementa sugerida pelo ministro e afetam de forma marcante garantias fundamentais, normas penais, normas processuais penais e, substancialmente, a lei de execução penal, que merece muito debate entre os operadores do direito. O primeiro ponto do projeto que vale a pena ser destacado é a criação de medidas claras para garantir a antecipação à execução provisória da pena. E é exatamente amparado por uma jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, tá? Desde que o tribunal mudou esse paradigma
no julgamento do habeas corpus 126.292 e das ADCs 43 e 44 em suas liminares, cujos méritos ainda deverão ser julgados, de acordo com o presidente do Supremo, ainda agora no mês de abril. Tais julgamentos, desembargador, definirão conclusivamente se a antecipação do cumprimento da pena é ou não compatível com a Constituição Federal. Em síntese, o que o projeto busca é exatamente agilizar a execução das penas privativas de liberdade, das penas restritivas de direito e das penas pecuniárias, após decisão condenatória do colegiado de segunda instância. É evidente, portanto, que tais medidas versam sobre uma tentativa do Estado brasileiro para diminuir a criminalidade, ponto esse nefrálgico para qualquer governo. A violência no Brasil parece ter se tornado um problema insanável. Mecanismos internacionais, órgãos nacionais, já vêm há tempos trazendo índices cada vez mais alarmantes e índices cada vez mais catastróficos. Por isso, o pacote do ministro Sérgio Moro não tem nada de inovador. Muito pelo contrário. Tampouco ele vem trazer um caráter de salvação. Trata-se somente do mais dentro do menos, ou seja, uma visão simplista de que a mera alteração legislativa irá abolir a violência enraizada em nossa nação. O projeto de análise permite uma imediata especulação essa terrível, que é que a legislação vigente é falha e é omissa, e que sua eventual alteração tem como impacto positivo na diminuição da criminalidade. Contudo, essa análise superficial não reflete a realidade. Por quê? Porque a legislação pátria de outrora ela não é omissa, muito pelo contrário, e tampouco é conivente com a criminalidade. Como exemplo, nós podemos citar importantes modificações ocorridas já nos anos 2000. Exemplo, Lei 11.343 de 2006, que é a Lei Antidrogas, e a própria Lei Maria da Penha 11.340 de 2006. A Lei de Drogas, ela visou endurecer o combate ao tráfico de drogas. Qual foi o resultado da Lei de Drogas de 2006? Foi o aumento do número da população carcerária, enquanto que a prática do tráfico de drogas continuou a crescer no país, índices exponenciais. Ou seja, fica a impressão para a opinião pública, para a sociedade em geral, que o projeto do ministro Sérgio Moro tem como público-alvo esse senso comum. Ou seja, atinge a população que detém o chamado conhecimento profano, como diz o jurista Klaus Roxin, mas não se baseia no conhecimento científico, em dados categóricos. Importa dizer que, dessa forma, que o projeto de lei apresentado não está baseado em dados científicos reais, mas reveste-se tão somente na visão panóptica de Jeremy Bentham, de 1785, que um jurista, filósofo inglês, onde dizia que o observado, no caso o criminoso, estaria devidamente controlado pelo observador, no caso em questão, a lei, trazendo seu rigor abstrato. Por isso, Moro sabe, ou deveria saber, que com base em dados científicos, a mera alteração legal não interfere em benefícios reais. O encrudecimento da pena não diminuirá o índice de criminalidade. O único fator direto que uma alteração legislativa possui é o aumento, como já diz há pouco, significativo do número de processos e da população carcerária num curtíssimo espaço de tempo. A longo prazo, a tipificação penal, ela tende a manter esse status quo de incremento exponencial. Ou seja, quanto mais se prende, mais o crime aumenta. Então, partindo dessa premissa, é outra visão distorcida do senso comum de que o número de pessoas presas implicaria
diretamente na diminuição da criminalidade. O ministro do Supremo Tribunal Federal, na época, ex-ministro da Justiça, ministro Alexandre de Moraes, disse uma frase extremamente interessante que simboliza muito isso. O Estado brasileiro prende muito, mas prende mal. Ou seja, basta olhar os dados estatísticos para termos a real noção do que enfrenta o nosso país. Em 2005, desembargador, nós tínhamos uma população carcerária de 361 mil presos. Já em 2016, ou seja, 11 anos depois, uma década após, o aumento de presos mais que duplicou. Nós temos hoje 726 mil presos no sistema carcerário. São dados do Conselho Nacional de Justiça. Nós estamos no terceiro lugar a nível mundial. Perdemos apenas para os Estados Unidos e para a Rússia. Nós estamos no terceiro lugar. Somos a terceira população carcerária para a China. Perdemos ganhamos agora na Rússia, que era a terceira. Era a terceira, e isso foi para quarto, exatamente. Ou seja, enquanto o número de presos aumenta, o que nós temos evidente aqui? A criminalidade também aumenta. O que comprova que o recolhimento ao cárcere não tem sido benéfico ao Estado brasileiro e nem a outros estados. A revista Veja, recentemente, uma reportagem intitulada Presídios, a Escola do Crime, apresentou dados estatísticos de 1.306 processos de presos, tá? Que demonstram que aqueles presos que retornaram à sociedade após passar pelo sistema prisional, cometeram crimes mais graves do que cometiam quando foram presos pela primeira vez. O que isso demonstra? Não é preciso muita divagação para a gente reconhecer que uma das maiores facções criminosas do país, o PCC, o Primeiro Comando da Capital, que foi fundada às vistas do próprio Estado, na penitenciária de Taubaté, uma das penitenciárias mais seguras do país, unindo ideais de 8 criminosos que estavam sediados, presos nesse sistema prisional. Então imagine, portanto, e agora se nós podemos fazer um simples exercício atrelado ao senso comum, os reflexos nos dados da criminalidade que teremos a longo prazo se o projeto de lei intentado estiver em vigor. O Estado passar a manter mais presos amontoados, por mais tempo ainda, nessas prisões masmorras que temos em nosso país. Nessa seara, é preocupante verificar que o projeto divulgado pelo ministro da Justiça visa atacar somente um lado do problema, desembargador. Somente um lado, fazendo vistas grossas à grave e importante questão. Qual seria a grave e importante questão? A total ausência do Estado na ressocialização dessa população carcerária. A total ausência de dignidade, de garantia de direito aos presos, que vivem enjaulados em um sistema cuja população é 3 vezes maior do que o número de vagas. Antes que se diga que os presos não têm direitos, tão pouco dignidade, é importante observar que a falta de direitos e de dignidade dos encarcerados reflete diretamente no aumento da criminalidade. Portanto, é um problema social que ultrapassa as grades da prisão. O preso de hoje poderá ser o agente que amanhã praticará um ato contra uma pessoa de bem. Inclusive aqueles que acreditam que o encrudecimento da prisão, o encrudecimento das penas por longos períodos seja a solução da questão. É fato claro que quanto mais tempo encarcerado, maior é a chance desse preso ser aliciado por essas organizações criminosas e por outros presos com condutas muito mais graves. Destarte, o pacote do ministro Sérgio Moro está criando um problema para ele mesmo, já que o ministro não detém atribuições que versem tão somente no combate à criminalidade. O ministro Sérgio Moro, ele também tem outros aspectos, como a promoção dos direitos humanos, as garantias dos cidadãos, a assistência de presos, bem como promover alternativas ao cárcere,
que foi inclusive tema do decreto assinado agora em 1º de janeiro de 2019, 9.662. Então não há, por exemplo, desembargador, nenhuma menção nesse projeto de lei como seriam resolvidos os problemas dos presos, que há muito deveriam ter deixado o sistema prisional, mas encontram-se esquecidos pelas varas das execuções penais. O projeto em questão atinge apenas a forma de entrada dos presos, mas jamais dialoga com a sociedade, com a opinião pública, acerca do grave problema da tardia saída desses egressos. Não resta dúvida, portanto, que o ministro está fazendo vistas grossas para um problema crônico, que é publicamente conhecido e ainda permanece como uma enorme ferida, onde nenhum gestor ofereceu tratamento. Basta lembrar, nos idos de 1980, o ex-ministro da Justiça, Ibrahim, olha só o que ele diz: os presídios brasileiros, abre aspas, são verdadeiros depósitos de pessoas e permanentes fatores criminógenos. Ou seja, a ação do ministro Sérgio Moro remete exatamente ao que dizia Michel Foucault na sua obra Vigiar e Punir. Moro vai ao encontro da tendência da mutação da gradual prisão-espetáculo para a prisão-punição, como trouxe o autor. Ao divulgar o projeto de lei como solução para os problemas da criminalidade, Moro está trazendo à baila a teoria antiga da prisão-espetáculo, conforme o capítulo Suplício da obra de Michel Foucault. Contudo, na prática, o ministro está somente invocando outro aspecto da abordagem Foucaultiana, de que o soberano manterá a distância, deixando a imposição da apenas ao seu executor. Ou seja, é o mais puro aspecto de que a alteração legislativa, desembargador, desse porte traz o propositor da pena não se importa como ela será aplicada. Haja vista que, em tese, a execução da pena é feita de forma estritamente reservada atrás dos enormes muros prisionais. Muito obrigado. Nós temos agora um ligeiro intervalo e me parece que só vai haver agora uma pergunta que é do desembargador Valério Thiago. É curtinho. Doutor Gilvan, não resta dúvida que esse projeto do ministro Sérgio Moro tem agitado o debate jurídico brasileiro e merecido crítica de alguns especialistas no assunto. E eu perguntei, o senhor concorda que esse projeto do ministro terá consequências negativas para a segurança pública, uma vez que atrai a responsabilidade do punitivismo, da letalidade, da violência e da matança social? Não tenha dúvida que sim. Isso nós veremos a curto, médio prazo. Nós veremos, como eu falei na pergunta anterior do desembargador Edivaldo Moura, esse encrudecimento da pena nada é mais do que uma resposta midiática, né, para a opinião pública em geral, de que através desse punitivismo nós chegaremos a um senso de segurança na sociedade. E esse senso de segurança é um senso instável, porque não é se prendendo mais que vai se diminuir a criminalidade, mas sim, de fato, tornando efetiva essa punição. E de que forma se torna efetiva essa punição? O sistema prisional em que que existe no nosso país, eu já tive a oportunidade de ser diretor dos presídios em 2000 e foi uma das experiências mais estarrecedoras da minha vida. Porque eu pude vivenciar no dia a dia do sistema prisional e reconhecer que o que falta ao encarcerado são condições de ressocialização. Tornar aquela pessoa que está sem dignidade um ser humano capaz de sonhar, de projetar uma vida, de projetar um futuro ao lado de sua família. E se o Estado não oferece meios e nem condições para que esse ser humano possa se reintegrar ao meio social, ele vai retornar muito pior. Meu caro professor Gilvan, a violência e o crime no Brasil assume proporções de tragédia. Isso é reconhecido por todas aquelas pessoas que efetivamente atuam
nos 3 subsistemas de justiça criminal. Que expectativa o ilustre processualista penal tem sobre tão dramática e insustentável situação? É possível ainda acreditarmos na reversão desse quadro, até porque as trombetas do apocalipse ainda não soaram? É possível, desembargador. Eu tenho fé, eu acredito no ser humano acima de tudo. Falta uma postura política convincente, concreta, real, no que diz respeito, como eu falei anteriormente, à pergunta do desembargador Valério, a tornar eficaz a legislação, tornar eficaz a própria Constituição, a Carta Magna, no que diz respeito a esses direitos e garantias fundamentais, tornar o preso apto a ter condições de retorno a essa sociedade e, acima de tudo, tirar do sistema prisional a tarefa que seria a tarefa de toda a sociedade. Ou seja, não só da sociedade, mas sim do Poder Judiciário, do Ministério Público, das defensorias públicas, da própria igreja, participando na execução dessa pena e na transformação desse ser humano. Muito obrigado. Doutor Gilvan, o ministro Sérgio Moro, segundo a imprensa nacional, chegou a se posicionar contra a liberação do porte de arma de fogo e depois voltou atrás e se alinhou à proposta do presidente Jair Bolsonaro. Especialistas dizem que isso revela a incoerência e as contradições com as quais ele vai ter que lidar, visando a aprovação desse projeto no Congresso Nacional. O senhor concorda com isso? Bem, primeiramente, o que foi passado ao ministro e à sociedade em geral, e a proposta que eu soube pela imprensa do presidente da República, no que diz respeito não ao porte de arma, e sim à posse da arma, né, que tem aspectos bem diferenciados. A posse da arma é manter essa arma em sua casa, em sua residência, ou então em seu local de trabalho. E em que o porte, a pessoa poderá portá-la ostensivamente. Ou seja, a ideia inicial é que o cidadão possa ter em sua residência, em sua morada, arma de fogo com o intuito de proteger-se de eventual ciladas do inimigo, vamos assim colocar. Bem, eu acredito, é um tema extremamente palpitante, essa questão do armamento da população, né? Mas ao tempo que nós tivemos e temos estatísticas norte-americanas de que no momento que você dá ao cidadão condições de se defender de uma eventual agressão externa, isso tem que, antes de tudo, passar por uma transformação dessa sociedade, ou seja, uma conscientização do que essas armas de fogo podem fazer nas mãos erradas de pessoas imaturas, pessoas que não têm não sabem como utilizar essa arma em sua própria defesa. Então é preciso que o Brasil ainda amadureça. O Brasil tem 500 anos, ainda é uma criança ainda, um menino, né? Então, preciso de amadurecimento para que, de fato, esse armamento, né, venha a ser motivo de segurança para essa sociedade. Eu não acredito que armar a sociedade vai tornar a sociedade mais segura. O senhor acredita que isso seja um jogo retórico para legitimar a violência? Não tenha dúvida. Não digo legitimar a violência, mas eu digo uma colocação equivocada, né? Na verdade, uma argumentação equivocada de quem não conhece sobre o sistema prisional, sobre o sistema criminal e sobre o que verdadeiramente faz com que a sociedade se sinta mais segura e que deve ser feito a essa sociedade se sentir mais segura. Pois não. Meu caro Gilvan Castro, o Supremo Tribunal Federal, por maioria apertada, autorizou a prisão do réu após condenação em segunda instância. No seu entendimento, essa decisão viola ou não o princípio constitucional da presunção de inocência? Tem 4 aspectos que a gente pode analisar aqui, desembargador, bem rapidamente. O primeiro aspecto é que o acesso aos recursos até o trânsito em julgado é uma garantia processual enraizada na Constituição. Ou seja, é um direito fundamental inegociável de todo acusado. Se ele é inegociável,
o que nós vemos é essa flexibilização, né, essa oscilação que a jurisprudência está nos trazendo, diante dessa compreensão, causa uma grave insegurança jurídica, né? O Supremo Tribunal Federal, como eu falei há pouco, está às vésperas de julgar o mérito dessa questão. Agora, ao declarar a constitucionalidade do artigo 283 do Código de Processo Penal, mas não efetivar o seu conteúdo, os ministros da Suprema Corte, em sua maioria, sedimentaram uma interpretação semântica do que vinha a ser expressão trânsito em julgado, certo? Que acabou por violar, na minha concepção, frontalmente a Carta Magna e o referido dispositivo processual penal. Ao resgatar essa execução provisória da pena privativa, a maioria dos ministros enfraqueceu a previsão também contida no artigo 312 do Código de Processo Penal, uma vez que torna desnecessário justificar e fundamentar a necessidade, exatamente, do acusado ser preso preventivamente antes de transitar em julgado essa sentença penal condenatória. Então, sendo assim, resta escancarada aqui a possibilidade de segregar e se tornar regra em detrimento da liberdade, a presunção de culpa. E regra em detrimento dessa presunção de não culpabilidade, ou como queiro chamar, presunção de inocência. E um quarto aspecto é que, estando o Brasil comprometido com o cumprimento de disposições oriundas da Declaração Universal dos Direitos Humanos, resta claro que esse novo entendimento do Supremo Tribunal Federal acerca da execução provisória da pena privativa de liberdade violou os preceitos internacionais acerca da presunção dessa não culpabilidade, bem como a orientação jurisprudencial da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Muito obrigado. Doutor Gilvan Castro, nós encerramos o nosso tempo. Só nos resta agradecer, em meu nome, no nome do desembargador Valério Chaves, da escola que eu tenho o prazer de dirigir, a sua bem pensada, a sua excelente, a sua interessante entrevista. Muito obrigado. Eu que agradeço, desembargador. Obrigado aí, Pedro. Valeu.